A palavra de Deus, no versículo 15 do capítulo 2 da primeira carta de João, está escrito assim, na minha versão, eu quero ler aqui, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aleluia, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E você diz, glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Jesus é bom. Amado, quando eu li essa palavra, eu via a palavra tentação. O que a palavra tentação diz e significa é o seguinte, eu escrevi aqui. Tentação, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Desejo veemente ou violento. Um exemplo, chegou a sentir a tentação de matar o seu adversário, que era desleal. Então, irmãos, quando nós olhamos na luz da palavra e nós lemos, esse termo mundo nem sempre se refere ao universo como foi criado por Deus. Ele geralmente descreve a humanidade pecadora, porque Jesus veio para salvar o mundo. O mundo é as pessoas, os seres humanos. É para isso ele veio. Então, quando se refere à humanidade pecadora, que possui um espírito de rebelião contra Deus, a gente vê em 1 João, no capítulo 5 e verso 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esta é a palavra de Deus. Por causa da oposição a Deus, o mundo valoriza o que é contrário à vontade de Deus. Porque tudo que há no mundo, aí a palavra de Deus, nós lemos em 1 João, no capítulo 2, verso 16, está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, todas essas situações, ela está inserida na vida do ser humano. O ser humano, ele tem a tendência para o pecado, pois está na carne. Então, essa tendência que ele tem para o pecado está sempre atrelada a algo que vem causando uma tentação ao pecado. Se você dá atenção às coisas que te traz a tua vida para você se desviar de Deus e praticar aquilo que não é agradável a Deus,
Você, por mais que acha que não está bem, que você não vai, que você é forte, a palavra de Deus nos orienta para que a gente não dê vazão às coisas que é contrária a Deus. E tem situações na minha e na sua vida que não adianta você querer enfrentá-la de qualquer jeito. Tem situações na minha e na sua vida que é necessário fugir, sair da presença, porque não adianta querer achar que é forte. Eu sou forte, eu sou de Jesus, eu sou aquilo, mas os seus olhos e os seus pensamentos é contra a vontade de Deus, olhando as coisas que não é para estar olhando, falando as coisas que desagrada a Deus, praticando aquilo que o Senhor não quer que venhamos a praticar. E todas essas coisas é algo que nós temos que nos policiar constantemente na minha e na sua vida. Porque se nós agradamos as coisas que é contra Deus e que está no mundo, e na verdade tudo que está no mundo e que nos leva a nos desvirtuar e trazer algo que é uma prática que desagrada a Deus, ela está inserida sempre no ser humano, sempre. São pessoas que não querem Deus, que não têm nada com o Senhor e que não se renderam a Jesus e que têm poder, muitas vezes, de influenciar aqueles que estão tentando seguir a Jesus de todas as suas forças. Mas se não vigiarmos e começarmos a olhar para o arraial dos filisteus, de pessoas que não têm nada a ver com Deus, por mais que você esteja sempre na igreja, por mais que você procure, mas se você der vazão a isso e começar a olhar e começar a vislumbrar essas situações, isto é uma tentação do mundo. E esta tentação do mundo está sempre sendo usado por alguém. Não é algo que a gente olha e está no mundo físico, material, de alguma coisa, de algo que o mundo... Não, é algo que está nas atitudes de pessoas. Exemplo, você que está em casa, ao invés de estar debruçado na Bíblia, orando, buscando, pedindo ao Senhor, dizendo: Deus, me ajuda na minha caminhada, está vendo coisas de pessoas. Isso, irmãos, isso está no mundo, a coisa está absurda. É um absurdo do que estão acontecendo. E se a gente não vigiar, a gente daqui a pouco está amando o mundo e no que nele existe. Então uma pessoa perde o foco e começa a viver uma vida que, sem perceber, no subconsciente, ela já está se desvirtuando da palavra de Deus. E é algo muito imperceptível muitas vezes. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para brincar de ser crente nesse tempo dos fins.
A coisa, irmão, está apertando. E quanto mais nós vamos ver aí, irmãos, as coisas estão no aparelho, na mão de todos. Crianças estão sendo destruídas. Pessoas, famílias estão sendo destruídas. Por quê? Sendo tentada a viver uma vida que desagrada a Deus mediante as coisas que o mundo apresenta. E são muitas coisas que o mundo apresenta e são atrativos e são algo que realmente muitos querem ver, é atraente. Então nós não podemos nunca baixar a nossa guarda espiritual para isso, porque as campinas verdejantes, bonitas, ela esconde o pior, o pecado, algo terrível e maligno, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, aonde Ló levantou a cabeça e se vislumbrou com as campinas verdejantes. Então, meu amado, muitas vezes aquele que segue a Jesus para o mundo está no lugar, sabe, seco, sem vida, porque na concepção deles, vida é viver do seu bel prazer e do seu jeito. Isso é a vida do mundo. Mas a nossa vida se chama Jesus Cristo, o autor da vida, e é nele que nós temos que olhar e viver para Deus. Aleluia. E nesta tentação, irmão, que vem sobre a vida, e foi falado hoje aqui, a irmã trouxe, sobre a tentação, ela leu em Hebreus, e ela falou que Jesus em tudo foi tentado. O próprio Jesus. Imagine eu e você, irmãos. Irmãos, em tudo nós somos. Irmão, em tudo o inimigo quer tirar a gente da visão que nós temos que ter, do olhar, sabe, para o autor e consumador da fé, não olhar nem um grau para lá, nem para cá, nem para a esquerda, nem para a direita, mas para o Senhor. E o inimigo, com seus atrativos, como está arrastando multidões, pessoas, e sempre mostra que conquistou tudo, é carro, é tudo que é atrativo, e que muitos, sem perceber, estão entrando por esses caminhos. O próprio Jesus, quando ele estava e foi tentado, diz a palavra, que o inimigo mostra todas as riquezas. Olhe, a tentação, a riqueza. Quantas pessoas, irmão, fazem de tudo. Nós não temos que fazer de tudo pela riqueza material. Nós temos que fazer de tudo é para agradar a Deus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que fazer tudo o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. E o que é que nós temos que fazer? O adorar, o servir a Ele e ser leal a Ele e ter uma vida para Ele. A tentação do crente dupla é dupla. São duas situações. Duas. O desejo pelo sensual e o orgulho, aleluia, pelo domínio de sua própria vida. Aonde é atacado? Temos que vigiar muito no sensual, nas coisas que são, irmão, que ataca na carne. Ah, mas não, irmão, nós não estamos, irmão. José fugiu, porque ninguém está preparado, nem olhar. Ah, olhou, não, para, não olhe.
Tire os seus olhos disso. Pare de achar que você está, eu não vou fazer, só estou vendo. Não veja, melhor não ver. Fuja disso. Ataca. Dentro aonde está falando de pessoas que têm Jesus, é atacado, irmão. Nós somos carne e nós temos que vigiar constantemente, porque isto é uma tentação e é do mundo e é algo muito nocivo. Ah, mas eu não faço. Mas você olha, você conversa, você participa, você é coparticipante. Não seja, abstenha-se, saia de perto, fuja. Ah, eu sou jovem, melhor ainda, fuja. Creia que o Deus que te chama pelo nome, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para aqueles que é fiel à sua palavra. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos levanta, é Ele que nos faz mais que vencedor. O outro é o orgulho pelo domínio próprio. Sabe o que é? O pastor, a palavra está sendo falada, não, isso aí não é para mim, eu faço do meu jeito, é da minha maneira, isso aí não. Então, irmão, quando a pessoa não entende isso, esta é uma tentação, irmão, e que nós temos que fugir, porque quem nos governa é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos leva ao caminho que Ele quer que a gente ande com Ele, no caminho com Ele. Então eu não tenho que ter o meu domínio da minha própria vida, não, a minha vida. Ah, eu que faço do meu jeito, eu que sou assim, não. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu estou em sintonia com o Senhor. Senhor, é desse jeito, Senhor, é dessa maneira que o Senhor quer, Senhor, é desse jeito, meu Pai, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir de qualquer jeito, eu sendo servo de Deus. Se eu não tenho, não, eu faço do meu jeito, não é do meu jeito, é com oração, é colocando no altar de Deus. Senhor, eu vou abrir esse negócio, meu Pai, você é servo, eu sou servo, e aquele que é servo conversa com seu Senhor, e conversar com seu Senhor é orar, e em tudo nós temos que orar a Deus, e pedir a Deus o quê? Direção dEle, para que Ele nos conduza aquilo que é a vontade dEle, porque, irmãos, se nós não fugirmos desta tentação do mundo que está aí, irmãos, e são muitas coisas, não é poucas coisas, aonde, irmãos, a pessoa tem uma vontade imensa de alguma coisa que não fala, mas sabe que não é legal, que não está de acordo com a palavra, e ela faz, ela pratica, ela está executando. Tem pessoas que vivem querendo trazer a outra para ter a sua mesma situação de pensamentos. Quando ela não está de acordo com alguém, então ela chama para falar mal deste alguém, trazendo para dentro do coração de uma pessoa, para que a pessoa venha a pecar, para ter o quê? O mesmo sentimento que está dentro da pessoa. Isso acontece. Então são pessoas que precisam entender que é necessário parar imediatamente com isso, porque isto é algo que você agrada ao mundo e não a Deus. Está na igreja, mas está fazendo coisas que não agrada a Deus, mas agrada a quem? Ao mundo espiritual, irmãos. E nós temos que agradar ao Senhor e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. A atração pelo mundo é amplificada pelo inimigo, por Satanás. O diabo quer fazer de tudo para que você amplie aquilo que desagrada a Deus, na minha e na sua vida.
E a pessoa, se não vigiar, daqui a pouco ela está vivendo uma vida até dentro da igreja, participando de culto, mas está fazendo algo que vem na carne, é concupiscência da onde? Da carne, do ser humano. Está em mim, está em você. Por isso nós temos que estar sempre vigiando e orando, e nós temos que nos examinar sempre. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar. Aquilo que eu estou olhando e vendo pela luz da palavra que não está de acordo, é necessário que eu fuja disso e diga não para isso e dá um basta nisso. Não é outra pessoa que vai vir dar um basta naquilo que eu estou fazendo que não agrada a Deus. É eu que tenho que tomar posição diante de Deus para fazer aquilo que é agradável a Ele e olhar o que tem trazido na minha vida, que na verdade é uma tentação contra a vontade de Deus, toda hora, todo instante, sobre a vida de a pessoa, para que a pessoa se afaste de Deus, porque é isso que o diabo mais quer. Ele é chamado de príncipe deste mundo. Está em João, no capítulo 12, verso 31, no 14, 30, 16, 11. E o mundo todo está sob o seu poder. Aonde diz em 5,18, 1 João, no capítulo 5, verso 18, onde o maligno também se refere ao diabo, ao inimigo. O mundo é dele. Alguns dos efeitos trágicos que o amor ao mundo produzirá na vida dos crentes, irmãos, são algo terrível, e que se nós não vigiarmos, se nós não olharmos a palavra e fazer aquilo que é agradável a Deus, daqui a pouco a gente está dentro da igreja, mas agradando mais ao mundo do que ao próprio Senhor, vivendo uma vida que é desagradável a Deus dentro da própria igreja, porque não está vigilante, não está vigiando, não está, sabe, irmão, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Primeira coisa, um afastamento da obra de Deus e dos irmãos e dos crentes. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, no 2 Timóteo, olha o que diz a palavra de 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, e no verso 10, está escrito assim: porque Demas me desamparou. Estava nele, tinha algo que esse irmão, ele, sabe, tinha algo que ele abandonou, ele desamparou. Está escrito aqui: porque Demas me desamparou, amando o presente o quê? Século. Amando o quê? O mundo. Ele quis amar o mundo e foi embora, abandonou. Então, se nós não vigiarmos, irmãos, a gente começa a não dar mais primazia ao que é das coisas de Deus. A igreja, irmãos, era para estar lotada. Olhe quantas cadeiras, irmãos. Olhe quantas cadeiras. Era para estar lotado, irmão, porque o tempo está se findando. E as pessoas estão achando que, não, isso não vai acontecer, irmão. O inimigo não está brincando de ser inimigo. E as coisas vão se estreitar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então, olhando para este mundo, vivendo essas coisas do mundo, o que acontece? O afastamento. A pessoa quer ir para a igreja, mas não vai, tem algo que ele tem que fazer. Abandona, se afasta. Afasta uma vez, afasta outra, afasta outra, afasta outra. Daqui a pouco está bem distante e não quer mais saber de Deus. Há o esfriamento. Por quê? Amor o presente século, amor o mundo. E nós temos que fugir desta tentação. Para quê? Para nos agarrar mais com o Senhor nesse tempo dos fins. Alienação em relação a Deus. Tiago capítulo 4. Tiago 4, verso 4. Olha o que está escrito: adúlteros e adúlteras
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Este mundo, irmão, está falando de algo espiritual do homem. A pessoa que ama mais a sua vida, ama mais o seu orgulho, ama mais o seu jeito, ama mais a sua maneira de fazer as coisas que não agrada a Deus. Está na carne, está dentro do homem. A gente tem que lutar muito. Mas lutar sozinho? Não, porque sozinho a gente não vai poder, irmão, nunca vamos poder. Nós temos que estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus para suportar esses dias, para nos afastar dessas coisas que nos afasta de Deus e que nos traz alienação às coisas em relação a Deus. Pecados que corrompem. 2 Pedro, no capítulo 1 e no verso 4. 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 4, está escrito: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Para vós. Em 2 Pedro, aí eu li primeiro, deixa eu ler o 2 Pedro aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Se a pessoa, irmãos, não vigiar e começar a olhar essas coisas que o mundo é tão atrativo, nós nos distanciamos do Senhor e nos afastamos de Deus, como está escrito em 1 João, no capítulo 2, que nós lemos do 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, está na igreja, mas gosta de ver coisas que eu não consigo nem falar, porque é triste. Está na igreja, mas tem, sabe, uma raiva, um rancor, um ódio dentro do coração por alguém. Esta pessoa está amando mais o mundo do que a Deus, porque ele diz o quê? Perdoai, perdoe seu irmão, abra mão. Se quer a tua túnica, andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Se pede tua túnica, dá a capa, dá tudo. Então, mas a pessoa está na igreja, então a pessoa que está fazendo isso, ela está amando mais o mundo. A vida dela, ela está dentro da igreja, mas ama mais as coisas que são do mundo, e nós temos que ser vigilantes, nós temos que sabe, irmão, nos blindar com a palavra, com poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha e a sua vida. Nós estamos numa reta, irmão, estamos numa reta final. Nós estamos, irmão, porque o mundo está aí, as coisas estão terríveis. Algo vai acontecer, pode ser a qualquer instante, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Aí vem, aí não, eu amo mais o mundo. Por quê? Porque não perdoa o irmão. Porque gosta de ver coisas que não agrada a Deus, é concupiscência da carne, é tentação e é do mundo, e nós temos que abrir mão de tudo isso e dizer: não, Jesus, me ajuda na minha caminhada, Pai. Eu quero perdoar, eu quero abrir mão, eu quero ser o teu servo, eu quero morrer para a minha vida e viver para Cristo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, irmãos, o que nós temos feito para realmente agradar a Deus? Nós não podemos amar o mundo. A pessoa, quando vê mundo, aí acha, não, irmão, é algo que vem dentro de nós. É a mentira, a fofoca,
a falsidade. A pessoa, irmão, com falsidade, isso é amar ao mundo. Não perdoar, ama mais o mundo. Ter uma vida, irmão, sabe, de dupla, é de um jeito, depois é do outro, ele não se define, ama o mundo. E nós não temos, irmão, que amar ao mundo, nós temos que fugir disso, dessa tentação do mundo. Fugir, sair, correr. Para onde, irmãos? Para os braços do Pai. Correr para Jesus enquanto ainda há tempo. Correr para Ele e dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda, porque eu quero te servir de verdade. Eu quero ser o teu servo. Eu quero ser um discípulo teu, para louvor da tua glória. Aleluia. E produzirá, sabe, no crente, o engano dos falsos mestres. Aonde está? 1 João, no capítulo 4. A pessoa está vivendo assim. Aí sabe o que ela vai querer? Ela vai querer viver um engano. Tem tantos que querem o engano do falso mestre. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. As pessoas que vivem querendo amar as coisas do mundo, viver as coisas do mundo, este mundo espiritual, porque isto está falando do ser humano. Está na igreja, mas só quer viver a sua vida. Por quê? Ele quer a sua vida própria. Ninguém tem domínio sobre a vida dele. Ele que define para onde ele vai e o que ele quer. Então ele não quer ser guiado por Deus. Então ele auto se coloca numa posição de que ele tem o domínio próprio da vida dele. Ele faz o que ele quer. Então, se ele está dentro de um lugar que está dizendo para ele: largue o pecado, se arrependa do pecado, pare com isso. O Senhor diz, a palavra diz, ela é lâmpada para os nossos pés. O Jesus, ele está dizendo: arrependa-se dos seus pecados. Então, mas ele ama mais o mundo, porque ele tem algo. Então ele vai buscar falsos mestres. Ele vai se agarrar e vai viver, achando que está bem. Então ele vai buscar isso, porque essa situação que produz na pessoa dá isso, engano de falsos mestres. Em 2 João, que nós estamos lendo, no verso 7 diz: amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aleluia. 2 João, olha o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que olhar e dizer: ó, essa situação está agradando a Deus na minha vida? Irmão, não temos que olhar para o irmão, olhar para o outro. Irmão, eu tenho que olhar para a minha vida diante de Deus. Eu tenho que olhar, irmão, para a minha vida. Tem muita gente olhando a vida do outro, mas não se conserta. Sabe o que é? Ele olha o cisco no olho do outro, mas não tira o argueiro que está no seu próprio olho. E nós temos que ser vigilantes para não cairmos nessa tentação, que é algo que vem para a nossa vida na carne, no ser humano, na concupiscência que nós estamos aqui neste mundo e não estamos livres, irmão, dessas situações. Isso vem sobre a vida de qualquer pessoa. Isto vem, porque isto não tem como, irmão, é a palavra que nos ensina. A solução para o amor ao mundo é ter um amor ainda maior, muito maior, pelo Pai. O Pai, o nosso Pai, o Eterno, o Criador dos céus e também da terra. No verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que eu tenho que fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo que eu posso. Eu tenho que amar mais para me afastar disso, dessas coisas que me traz, para amar as coisas que são do mundo e que nos afasta de Deus, a nossa vida,
A nossa vida tem que estar de acordo com o que agrada ao Senhor. O cristão que busca, irmão, diariamente agradar a Deus, que se esforça para crescer espiritualmente, através da oração, estuda a palavra de Deus e tem, irmão, um testemunho de vida, não será presa das tentações do mundo, não será, porque o Senhor é que nos fortalece, é Ele que nos mostra, irmão, que este mundo que nós vivemos, isso não é nada comparado ao que Ele já preparou, está preparando até hoje, está preparado. E Ele diz, a promessa é a vida eterna com Ele, para Ele, e viver com Ele eternamente. Olha o que diz o próprio Jesus. Como devo fazer isso? Em Marcos, no capítulo 14, no verso 38, está escrito assim, em Marcos, no capítulo 14 e verso 38, está escrito, olha o que o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em quê? Em tentação. Orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus mandou, fica aqui, eu vou orar, fica aqui, eu vou orar, fica aqui, mas Ele viu que nós, irmãos, precisamos muito nos revestir do Espírito Santo. Está na igreja domingo a domingo, levantando a mão, cantando, irmãos, isso não quer dizer que você está longe, que o inimigo, ele é astuto, olhou uma coisa que não agrada a Deus, está olhando sempre, isso aqui não, eu não caio nisso aqui não, está vendo, está amando o mundo, está vivendo uma vida, isso é tentação. Fuja para os braços do Pai, fuja para o Senhor, fuja enquanto você ainda tem tempo, vai buscar mais de Jesus, vai amar mais o Senhor, vai buscar mais de Deus, porque o Senhor é a nossa força, é Ele que nos livra de todo o mal. Salmo 95, verso 8 diz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Não endureça o coração, ame ao Senhor. Veja o que eu e você estamos fazendo que não agrada a Deus, irmãos. Nós estamos olhando as coisas, irmão, só vejo o problema de um, só vejo o defeito do outro, irmão. Pare enquanto ainda há tempo. Olhe para dentro de você, veja em você, olhe para dentro de si, faça aquilo que é agradável a Deus, porque é isso que agrada ao Senhor. Então a gente tem que consertar enquanto ainda há tempo, e muitos estão vivendo do seu jeito, da sua maneira, está vivendo essas situações, mas está indo atrás de falsos mestres, porque lhe convém, ela quer aquilo, ela quer ouvir isso, ela quer ouvir que ela vai ganhar um carro do ano, ela quer ouvir que a casa dela, ela vai ganhar casa, que ela vai ganhar um emprego, que ela vai ficar rica, que vai ter isso, que vai ter aquilo. É isso, é como se fosse alguém, sabe, que está dando tudo. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz, irmãos, que o que o Senhor tem prometido para nós, irmão, é a vida eterna, é dar a nós, sabe o que? A paz que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não conhece. É esta a promessa que o Senhor tem para nós, irmão, é vida, e vida com abundância, vida eterna, é uma vida reta diante do Senhor. Não é casa, não é isso, irmão, isso aí o Senhor pode dar, mas eu não busque isso. Busque se encher do Espírito Santo de Deus. Não endureça o vosso coração. Em Lucas capítulo 8, verso 13 diz, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, lembra aquela semente que cai na palavra lá da pedra e fica ali naqueles pedregais, mas esses que caem lá e no tempo da tentação se desviam, sai, porque todos nós, irmãos, estamos sujeitos, estamos sujeitos, sabe? Vem algo, qual é a minha fraqueza? É dinheiro. Tem gente que não quer. Aí você tem uma empresa, olha aqui, ó, faz um negócio aqui, rapaz, assina aqui, ó, fazendo isso, diz que é isso, mas é aquilo, vai ganhar tanto, ó, tu vai ganhar tanto. É engano.
Quem está dando é Deus? Não, aí ele foi tentado. Ele vai aonde? Vai na tentação daquele que diz que é crente, mas só vive fazendo falcatrua, e está na igreja. Esse está vivendo agradando ao Senhor, ou ele agrada ao mundo? Ele agrada ao mundo, mas está na igreja. Está fazendo coisinhas, sabe assim, coisinhas lá daquele jeito. Ele é um 7-1, ele é aquilo, ele é um péssimo exemplo de servo de Jesus. Porque aquele que é discípulo, irmãos, ele tem que fazer todas as coisas para Deus, não é para homens, não é para agradar para patrão, não é para agradar a homens. Eu tenho que fazer tudo para agradar a Deus, ao meu Senhor e Salvador, que é o meu único, suficiente Salvador da minha vida. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação dará também o escape. Então, se você não tem o Senhor e não quer, como escaparemos, irmãos? Como? Não pode. Só o Senhor pode dar o escape para situações espirituais na minha e na sua vida. O que você tem visto? O que você tem olhado? O que eu tenho dado mais crédito na minha caminhada com Jesus? Será que eu faço as coisas para agradar a Deus? Ou eu tenho feito as coisas para agradar o meu irmão, o outro irmão, um jeitinho ali, um jeitinho aqui? Irmãos, nós temos que agradar a Deus, fugir dessa tentação do mundo e fugir para os braços do Pai e se agarrar com Jesus, porque o tempo é mau, os dias estão ficando difíceis e vai apertar mais, vai espremer mais, e nesta hora eu tenho que olhar para dentro de mim e ver aquilo que realmente agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Se nós estamos vivendo uma vida que agrada só a mim mesmo e eu só busco as coisas para o meu deleite, eu não estou amando a Deus, eu amo mais as coisas que são do mundo. Então o que eu tenho que viver é uma vida para agradar ao Pai, agradar ao Senhor, o meu Salvador, o Jesus ressurreto, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão, olhe para dentro de você. Faça uma reflexão da sua vida. Não queira refletir a vida do outro. A reflexão tem que ser minha. Se eu vivo uma vida aonde eu estou vendo que aquilo é contrário à palavra, mas estou fazendo, mas ninguém está vendo, Deus está vendo. Isso é desagradável a Deus, em todos os aspectos. Fuja disso, saia dessa situação, enquanto ainda há tempo na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, fique de pé para a glória do Senhor. Oremos, igreja. Pai amado e Pai bendito, ó Senhor, para nós, Senhor Deus, tem muitas coisas que são difíceis e muitas vezes impossíveis, mas para Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis, Pai. Afasta, Pai, de nós tudo aquilo, Pai, que não Te agrada. Nos ensina, Pai, a Te amar mais e não amar as coisas que está no mundo, Pai, que está, Senhor Deus, na nossa carne, que agrada a nós, Pai, e que nos faz, Senhor Deus, muitas vezes nos desvirtuar da Tua palavra, Pai.
porque isso, Senhor Deus, não te agrada. Nos ajuda, Pai, a não sermos, Pai, apenas, Pai, ouvinte da Tua palavra, mas que sejamos praticantes da Tua palavra, Pai. Que venhamos, Pai, a verdadeiramente te amar, Pai, mais do que as coisas, Pai, que estão no mundo, e este mundo espiritual que vem sobre nós, Pai, para fazer tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Pai. E que a gente muitas vezes, Pai, não desperta para isso, mas o Senhor está hoje, Pai, nos despertando, nos desperta mais, Pai, para nós olharmos para dentro, Pai, para fazermos uma reflexão, Pai, enquanto ainda há tempo, e pedir perdão ao Senhor, Pai, e parar, Pai, de fazer as coisas que não te agrada, Pai, no pensamento, no agir, no falar, Pai, em todos os aspectos, Pai, nos ajuda, para sermos, meu Pai, aquele que ama ao Senhor, Pai, que não ama ao mundo, mas ama, Pai, ao Pai, o Criador dos céus e da terra. E porque o Senhor, ó Deus, Pai, deu o seu Filho unigênito para nos salvar, e Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos salvar, e Ele é o nosso Deus, e nós queremos te servir, Pai, com alegria, Pai, no coração. Nos ajuda nessa caminhada, Pai, nesse tempo. As coisas estão tão difíceis, Pai, tudo para nós olhamos, Pai, quer nos desvirtuar, Pai, e nos arrastar para uma tentação contrária à Tua palavra, Pai. Nos ajuda, ajuda os jovens, Pai, ajuda, Senhor Deus, a minha vida, a vida de cada um aqui, Pai, porque ninguém aqui é forte, Senhor, forte é o Senhor. O Senhor é que é o forte na nossa vida, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e nós somos dependentes do Senhor, Pai, para fazer a Tua vontade e te amar, meu Deus. Não importa, Pai, o que aconteça, não olharmos para trás nem retroceder, mas te amar e dando, Senhor Deus, ao Senhor louvor, glória e majestade, porque o Senhor é o nosso Deus. Nos faz, Senhor Deus, nos tira, nos faz, Senhor Deus, o escape para essas coisas, Pai, que não te agrada. Que venhamos, Pai, a perdoar mais, a amar mais, e tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai, porque se tiver em nós, Pai, isso não te agrada, nós estamos amando mais o mundo, Pai, mas nós queremos te amar, Pai, com toda a nossa força, para louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te bendizemos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém.